Bem, aqui informa que eu estou ao vivo. Deixa eu ajustar aqui. Ok. Eu peço àqueles e àquelas que já entraram que, por favor, informe se meu áudio ele está bom, se estão me vendo, por gentileza. Aqueles e aquelas que já estão participando da live, por favor. Se consegue me ouvir bem, se a minha imagem está nítida, por gentileza. Obrigado, Yasmin. Então, estamos aqui para estamos e não estamos virtualmente, para mais uma live, para mais uma aula pública. E como toda aula pública que eu tenho feito, a ideia, sendo redundante, é ser uma aula mesmo. Então, por mais que seja limitado essa nossa mídia para o contato, vocês têm a liberdade, aqueles que estão participando, aqueles e aquelas, de durante a minha explanação, vocês participarem, mandarem dúvidas, discordâncias, acenarem aí para mim, que eu estou atento aqui aos comentários e tentarei, na medida do possível, responder, me comunicar com vocês. Isso durante a live. Eu prefiro fazer assim, para expondo as dúvidas durante a apresentação, que eu acho que elas ficam respondidas mais fresquinhas, digamos assim, e às vezes no final não dá tempo para a gente ver tudo. E se não der tempo para eu dar conta da minha proposta, que nós marcamos um outro momento, ou eu gravo um vídeo em que eu concluo essa minha proposta feita. Então, como vocês devem ter visto nas divulgações desde ontem, a proposta dessa aula é fazer uma discussão de uma parte inicial do capítulo 2 de Casagrande Senzala, escrito por Gilberto Freire lá na década de 1930. Então, é interessante que vocês assistam os vídeos anteriores. São 3 vídeos em que eu falo do capítulo 1, e são lá no canal no YouTube, e eles estão em diferentes, esses vídeos estão em diferentes playlists. Por exemplo, na playlist Autores e Obras, em que eu joguei os vídeos sobre Raiz do Brasil, e eu estou alimentando essa playlist e outras também com esses vídeos sobre Casagrande Senzala. A ideia também, como eu fiz com Raiz do Brasil, é fazer uma análise em carreirinha de todos os capítulos de Casagrande Senzala. Como as divisões de Casagrande Senzala são maiores, então eu estou me dedicando a mais de um vídeo por capítulo. Então, no primeiro capítulo foram 3 vídeos. Veremos quantos vídeos eu utilizarei para abordar esse segundo capítulo. Então, esse primeiro vídeo sobre o capítulo 2, esse vídeo de hoje, eu discuto mais ou menos as 20 primeiras páginas do segundo capítulo de Casagrande Senzala, capítulo este chamado O Indígena na Formação da Família Brasileira. O Indígena na Formação da Família Brasileira. Então esse é o título do capítulo 2. Como eu sempre tenho avisado nessas explanações sobre essas obras clássicas, justamente por serem obras clássicas e escritas há décadas, no caso aqui como Raiz do Brasil, escritas na década de 30, muito já foi escrito, debatido, palestrado sobre essas obras. Então eu não estou aqui inventando a roda. A ideia não é esgotar essas páginas, nem muito menos a obra gigantesca que é Casagrande Senzala. A ideia aqui é fazer uma exposição simples, mas não simplista, mas didática, sobre essas páginas de Casagrande Senzala, essas páginas iniciais, no caso do capítulo 2. Daí nós temos o segundo aviso. O caminho analítico aqui é fazer uma exposição dos argumentos do Gilberto Freire. Um momento ou outro eu trarei uma contestação, uma crítica, mas a ideia não é fazer uma análise crítica dessas páginas. A ideia é fazer uma exposição didática, mas em alguns momentos essa crítica vai acabar saindo. E crítica não é sempre falar mal, é apenas discutir
a argumentação do autor, no caso aqui o Gilberto Freire. Então essa é a proposta. E também a terceira proposta, que esses vídeos são convites para que leiamos os clássicos. Mais importante do que você voltar nesses meus vídeos iniciais sobre o capítulo 1, é que você leia Casagrande Senzala, que você encontre o livro e leia. E como é um livro de bastante tempo, ele é fácil de ser encontrado. Você baixa na internet, como eu baixei este exemplar todo na íntegra para ler. Se você quiser, eu posso te mandar o link, posso te mandar o arquivo, mas vocês são certamente mais espertos e mais espertas que eu nesse mundo da internet. Então é fácil, se eu conseguir, vocês conseguem também baixar Casagrande Senzala. Então esse vídeo também é um convite para a leitura da obra. Mais importante do que assistir os meus vídeos em que eu falo sobre a obra é que vocês leiam, porque o que será feito aqui é uma exposição da minha leitura sobre a obra. E mais interessante é que vocês leiam a obra, para que tenham aí a sua própria leitura, a sua própria visão sobre a obra. Então vamos aí a essa primeira parte do capítulo 2, em que ele está falando sobre os indígenas na colonização brasileira. Ele já falou sobre essa temática, ele e Gilberto Freire, no primeiro capítulo, mas ele discutirá isso de forma mais densa nesse segundo capítulo. E justamente por conta dessa densidade, é que pelo menos nessa primeira parte eu tomei como caminho ler alguns trechos na íntegra. São alguns trechos, não são trechos longos, mas eu achei interessante ler na íntegra essas citações, para que tenhamos um solo mais firme para entender ou tentar entender aquilo que o Gilberto Freire está falando, nessa parte inicial em que ele discutirá sobre o papel dos indígenas, os habitantes que estavam aqui na América quando os europeus chegaram, quando os portugueses, no caso aqui, onde se estava se tornando o Brasil. Lembrando que quando eles aqui chegam, havia uma diversidade cultural, étnica enorme, que o Gilberto Freire lembra aqui, tanto aqui quanto em todo o continente americano. Nesse capítulo ele vai falar um pouco da América de colonização espanhola também, e que havia uma diversidade étnica, cultural, política, material enorme entre esses grupos. Tem um vídeo lá no canal, quentinho, chamado Maias, Astecas e Incas, em que eu abordo essas sociedades, dá para entender um pouco dessa diversidade. E um outro ainda sobre o povoamento da América, que eu falo também de como que essa história da América é muito maior do que chamar todo mundo de índio, né? Como os europeus fizeram, por aquela narrativa que acharam que chegavam nas Índias e chamou todo mundo de índio. Então Gilberto Freire nos lembra disso, dessa diversidade étnica, social, que existia quando os europeus, e no caso aqui onde se tornava o Brasil, eles encontram essa diversidade étnica, humana, entre os grupos que aqui estavam, né? Então isso é importante lembrarmos. Então, como é que será, como serão esses contatos entre esses grupos, entre os europeus e esses grupos indígenas aqui na América, ou dos portugueses com os grupos indígenas? Logo de início, o Gilberto Freire ele usa o termo intrusão europeia, né? Os europeus eles se meteram aqui, né, no continente americano. E qual foi o resultado dessa intrusão europeia? Para o Gilberto Freire, o resultado dessa intrusão europeia, portuguesa e espanhola também, foi o quê? A desorganização da vida socioeconômica do indígena, né? E uma quebra do equilíbrio entre o homem, ou aqueles grupos étnicos, e o meio físico. Então Gilberto Freire tem uma ideia de que havia um equilíbrio, né, entre os indígenas que aqui estavam e o meio físico, ou seja, a terra, a natureza. E a chegada do europeu, com a sua empreitada colonizadora, do caso do Brasil, de produzir açúcar, depois a mineração, os europeus desarticulam, quebram esse equilíbrio entre os indígenas e a natureza, e também desorganizam a vida social, ou seja, os vínculos sociais que esses grupos tinham entre si, e também sua vida econômica, que era o quê? No caso do lugar onde estava se tornando o Brasil, a caça, a coleta, uma agricultura inicial que era suficiente
para que esses indivíduos, para que esses sujeitos vivessem bem, né? Tocassem suas vidas. E o português chegando aqui, ele desarticula essa vivência por sua iniciativa colonizadora. Então, logo de início, o Gilberto Freire ele levanta essa questão. E em seguida, ainda nesse argumento, o que ele vai dizer? Aí que eu coloco uma primeira citação direta do Gilberto Freire. Abre aspas, segundo ele, houve uma degradação da raça atrasada ao contato da adiantada. Vou ler novamente. Houve uma, abre aspas, degradação da raça atrasada ao contato da adiantada. Então, quem é essa raça atrasada para o Gilberto Freire? Que ele coloca num saco só, os indígenas. E quem é a raça adiantada para o Gilberto Freire? Os europeus. Então, Gilberto Freire ainda tem, na década de 30, que não era incomum, uma leitura hierarquizada entre os grupos humanos, de que havia grupos humanos mais avançados e outros atrasados. E essa leitura, que é uma leitura europeia, que vem do século XIX, que vem do imperialismo, quem eram os grupos mais avançados? Os europeus, os brancos. E esses indígenas, não sendo brancos, com uma vivência diferente, eles são os atrasados. Principalmente na leitura do Gilberto Freire, os indígenas que aqui estavam onde se tornava o Brasil. Por quê? O crivo que ele está usando para atraso e não atraso, ou atraso e ser adiantado, é a produção material. Então, comparando-se à Europa, que tinha armas de fogo, caravelas, uma série de contatos tecnológicos, os indígenas aqui, onde se tornava o Brasil, repito, eram caçadores e coletores, alguns grupos tinham uma agricultura inicial. Só que se olharmos para a região onde hoje é a parte central do México, o sul do México, a região andina, como está no vídeo que eu lancei hoje lá no canal, Maias, Aztecas e Incas, esses grupos não eram grupos atrasados materialmente, pelo contrário, tinham conhecimentos matemáticos elaborados, conhecimentos astronômicos elaborados, conhecimentos agrícolas, técnicas agrícolas elaboradas, conhecimentos arquitetônicos elaborados. E se nós olharmos para um outro critério também, podemos tomar a dimensão técnica ou a produção material enquanto um critério para atraso ou não atraso, né, para o Gilberto Freire, sim. Porque esses indígenas, não tendo os padrões técnicos dos europeus, para o Gilberto Freire eles eram atrasados, né? E nesse atraso eles viviam em um equilíbrio com a natureza. Então é importante entender que Gilberto Freire, na sua obra, isso em todo o seu texto, no Casa Grande Senzala, é um texto cheio de... Eu ia usar o termo contradições, mas eu penso que o mais interessante é um texto cheio de idas e vindas, em que ao mesmo tempo que ele afirma que os indígenas tinham um equilíbrio com a natureza, ele afirma que eles eram atrasados, né, em relação à técnica, em relação à dimensão produtiva dos europeus, né? E ele reconhece que havia entre esses grupos indígenas níveis diferentes desse atraso e desse adiantamento material, o que foi um dos critérios para que essas populações na América fossem mais ou menos destruídas, além do que a própria riqueza do solo ou do subsolo foi também esse critério. O que ele está dizendo, trocando em miúdos? No início do capítulo ele vai tratar da colonização não portuguesa, mas espanhola. Ele falará que justamente naquelas regiões em que havia grupos indígenas com uma produção material mais sofisticada, vamos chamar assim, como os astecas, incas e maias, justamente por essa produção técnica ser mais sofisticada, existia uma organização política centralizada, como os astecas, que eram um império, como os incas, que eram um império, está tudo lá no vídeo que eu postei hoje lá no canal.
Justamente por isso, esses povos apresentaram uma maior resistência aos europeus. Então, no caso, espanhóis. Diante disso, os espanhóis tiveram que entrar com força total. Cavalos, canhões, tropas, alianças com grupos rivais a esses astecas ou aos incas, por exemplo, para conseguirem vencer essa barreira física, bélica, que eram esses impérios indígenas, digamos assim. Onde se tornava o Brasil não tinha nada disso. Não havia cidades, não havia edificações arquitetônicas de pedra, usando cálculos matemáticos elaborados. Não havia poderes altamente centralizados em grandes regiões. Diante disso, não houve uma resistência física enorme como na região de colonização espanhola. E além disso, nesses locais, esses impérios, Azteca, Inca, também o espanhol ele literalmente tropeça em riquezas materiais, principalmente prata, ouro também. Então os espanhóis abrem os olhos porque eles encontram uma riqueza enorme de fácil acesso. Aqui os portugueses não encontram essa resistência política, militar, os grupos indígenas aqui não tinham essas condições. E também os portugueses de cara, eles não encontram riqueza do subsolo, não encontram prata, não encontram ouro. Só no final do século XVII os portugueses vão encontrar ouro e o século XVIII será o século da mineração. Então, diante disso, o Gilberto Freire, que cálculo intelectual ele faz? Que por conta daqui, repito, não haver essa resistência tão grande como nas áreas de colonização espanhola. E o português não tem encontrado de cara riqueza no subsolo, essa riqueza que era de retorno muito mais rápido que a agricultura, por exemplo. Os portugueses tiveram uma entrada, como é que podemos dizer, menos drástica, menos de menor ruptura do que no caso dos espanhóis, havendo uma assimilação, uma infiltração, digamos assim, dos portugueses entre os indígenas, e principalmente entre as indígenas, que ele já abordou no capítulo anterior, e ele volta aqui, que os portugueses logo se miscigenaram, se uniram sexualmente, forçadamente ou afetivamente, formando famílias mestiças. E isso, segundo ele, é que permitiu que poucos portugueses colonizassem um espaço tão grande, né, continental, justamente pela formação dessas famílias mestiças. Isso tudo eu já discuti nos 3 vídeos sobre o capítulo 1º, né? E então ele vai, isso vai ser o guia desse argumento dele, que a colonização ou contato dos portugueses com os indígenas, onde se tornava o Brasil ou na América Portuguesa, não foi tão arrasadora ou destruidora como foi na América de colonização espanhola. E como é que estavam esses indígenas aqui do Brasil, segundo Gilberto Freire? Segundo Gilberto Freire. Aí, eu vou citar alguns textos, alguns trechos que ele utiliza para classificar esses indígenas aqui onde se tornava o Brasil. Ele chama esses indígenas, por exemplo, de crianças grandes. Aguardem isso daí. Ele também afirma que esses indígenas, esses grupos, possuíam uma cultura verde, ou seja, não madura, ainda não amadurecida. Ele faz uma leitura, que vocês só vão perceber lendo a obra, em que ele coloca o desenvolvimento das sociedades humanas como o desenvolvimento biológico, vamos chamar assim, de uma pessoa. Então, nesse desenvolvimento, as sociedades, para ele chamadas de civilizadas, as europeias e Estados Unidos também, já seriam sociedades na sua fase adulta, né, madura. As sociedades indígenas de colonização espanhola, como incas, astecas e maias, ele diz que estavam numa fase da adolescência, ele usa esse termo no texto. E os grupos indígenas que aqui estavam no Brasil, ele entende que ainda estavam na infância. Havia uma dimensão de inocência, né, nessa apresentação dessas características desses indivíduos aqui. Tanto por uma questão técnica, mas também uma questão
cultural, né? E com esses indígenas que ele entende que são ainda imaturos socialmente, com uma cultura ainda imatura, é que esses portugueses terão esses contatos e vão iniciar a formação da sociedade brasileira, né? Um outro trecho que eu também gostaria de ler aqui, ele diz o seguinte, é um trecho um pouco mais longo, então eu peço a atenção de vocês. Vamos lá, abre aspas. Híbrida desde o início, a sociedade brasileira é de todas da América, a comparação com a América, a que se constituiu mais harmoniosamente quanto às relações de raça. Isso é Gilberto Freire falando. 2 pontos. Dentro de um ambiente de quase reciprocidade cultural que resultou no máximo de aproveitamento dos valores e experiências dos povos atrasados pelo adiantado. Novamente ele fala de atrasados e adiantados. Quem eram os povos atrasados? Os indígenas que aqui estavam, onde se tornava o Brasil. Quem eram os adiantados? Os europeus que estavam chegando, na leitura do Gilberto Freire. E aqui, nesse ponto, você que, por curiosidade, leu alguma coisa sobre o Gilberto Freire, como eu disse no vídeo sobre o Sérgio Buarque, todo clássico literário ou intelectual, historiográfico, como é o caso aqui, o das ciências sociais, ele é muito amado por muitos e odiado por muitos, ou criticado por muitos. É o caso de Casagrande Senzala. E uma das grandes críticas a Casagrande Senzala é que Gilberto Freire defenderia nessa obra a ideia da democracia racial. Eu até discuto essa ideia num livro, num outro vídeo lá no canal que eu falo sobre os movimentos negros no Brasil. Corra lá que você vai ver isso também, como é que movimentos negros e outros intelectuais lidaram com essa ideia da democracia racial. Que seria o quê? Essa ideia de que no Brasil os contatos entre as diferentes etnias teriam sido mais brandos, mais pacíficos do que em outros locais, por exemplo, Estados Unidos. Né, que tivemos aquela situação lá dos anos 60 e antes também, a KKK, linchamentos públicos de negros e negras. Então que aqui tanto a nossa escravidão teria sido mais branda, quanto o contato que tem a ver com a escravidão entre as diferentes etnias, incluindo a indígena, teria sido também mais brando, mais pacífico e mais harmonioso. E o Gilberto Freire é acusado de ser um dos principais ou principal formatador dessa ideia da democracia racial. Né? Aí uns falam, mas ele não disse isso. E os outros falam, ele não disse isso em Casagrande, mas ele disse isso numa entrevista para Playboy. O Gilberto Freire deu uma entrevista para a revista Playboy, finada revista Playboy. E disse ou não disse... Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não sou um especialista em Gilberto Freire, eu sou um leitor do Gilberto Freire que está apresentando aqui a visão que tem sobre isso. Mas, por esse trecho, se você já leu com cuidado, ou pelo menos prestou atenção naquilo que ele fala, e nas páginas anteriores na exposição, dá para perceber que Gilberto Freire, mesmo que ele não use a ideia de a expressão democracia racial, ele tem uma leitura... mais uma vez, no mínimo cheio de idas e vindas. Como eu disse no capítulo anterior, ao mesmo tempo que ele apresenta situações de violência, de maus tratos dos senhores para com os cativos, né, no caso dos afrodescendentes escravizados, os africanos escravizados, ele é o que vai trazer ideias como a ideia do masoquismo, daqueles que tinham uma posição de submissão no ato sexual. Se você não está entendendo, você tem que ver o vídeo ou ler o primeiro capítulo principalmente. Ou seja, a leitura que ele faz é de idas e vindas, que para alguns é uma leitura contraditória. Né? Que harmonia é essa em que acontecem estupros, em que acontecem uniões forçadas, em que o castigo é presente? Então, que harmonia é essa?
Então, mas ele aqui informa isso, né? E o mais, vamos dizer, intenso é que ele diz que é um ambiente de quase, se não é total, mas é de quase reciprocidade, ou seja, de mão dupla, troca igualitária, digamos assim, cultural entre os europeus e os indígenas. Lembremos que nesse capítulo 2 ele está falando especificamente dos indígenas. Ele esqueceu os africanos aqui, ele está falando do contato dos europeus com os indígenas. Então ele coloca que houve uma troca, houve essa reciprocidade. Só que reciprocidade é essa em que, como ele coloca no final da frase, resultou no máximo de aproveitamento dos valores e experiências dos povos atrasados, que são os indígenas, pelo adiantado, ou no caso português. Ou seja, o que acontece no final de contas, segundo Gilberto Freire, é que os portugueses, ou seja, os colonizadores ou os brancos da Casa Grande, é que vão assimilar essa cultura indígena, né, que apesar de ser, como ele está dizendo, atrasada, será útil para a vitória desses colonizadores ou desses portugueses na colonização. Então ele vai falar de uma série de realidades, uma série de elementos culturais, de práticas que foram assimilados pelos portugueses nessa relação de quase reciprocidade, né? E tá, mas aí eu já fazendo uma crítica, né, aqui à obra. Se os portugueses, eles aí aproveitam esses valores e experiências desses povos indígenas, o que os indígenas aproveitam? Aqui ele não diz. Será que ele entende que eles aproveitam? Se é uma reciprocidade, é o que? O cristianismo, né? O que eles aproveitaram dessa presença branca aqui? Se ele vai dizer lá no início que os europeus promoveram uma quebra do equilíbrio desses indígenas com a natureza e desorganiza a sociedade e a economia desses indígenas. Então, que reciprocidade seria essa? Se vocês discordam, algum leitor mais atento de Casagrande Senzala pode aí se manifestar, mas eu entendo que se não é muito próximo de uma contradição naquilo que ele está falando aqui. E que valores e que experiências são essas que esses europeus vão absorver desses indígenas? Nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu gostaria de ler só um outro trecho que diz o seguinte, abre aspas: a luxúria dos indivíduos soltos sem família, no meio da indiada nua, vinha servir a poderosas razões de Estado no sentido de rápido povoamento mestiço da nova terra. Então, antes de nós falarmos que valores e experiências são essas que o europeu vai absorver dos indígenas, né, numa troca que é no mínimo desigual, pelo que ele mesmo descreve, ele vai explicar qual a importância dessas uniões entre brancos indígenas, entre mulheres indígenas, né? E que importância que isso teve na colonização. Uma argumentação que ele já se ateve lá no primeiro capítulo, e que eu já repeti aqui também. Que argumentação é essa? De que a colonização aqui só foi possível por um grupo reduzido ou restrito de indivíduos, porque esses indivíduos eles se mestiçaram, o que foi diferente em outros processos coloniais. Então ele vai explicar isso no primeiro capítulo de forma mais atenta, mais intensa, que o português que vem para cá, ali no início do século XVI, já era um português mestiço. Mestiço com quem? Com as populações árabes que ficaram séculos ali na Península Ibérica. Então esses portugueses eles já vêm mestiços. E esses portugueses já vindo mestiços, eles não tinham uma ideia de pureza racial, não tinha nada disso. Então eles não viram nenhum problema em vir para cá e se unirem às indígenas. E vindo para cá, então ele vai fazer uma descrição, desculpe o trocadilho, nua e crua dessa situação. São homens vindo para cá depois de muito tempo no mar,
que estão aqui sem esposa, ou são solteiros, ou deixaram suas esposas ou noivas lá em Portugal, estão aqui trocando miúdos, sedentos por sexo. E eles encontram um padrão de comportamento, um padrão de comportamento, né, em que esses grupos se vestiam muito pouco, ou seja, se cobriam pouco os seus corpos. Essa é a descrição que ele coloca. Então, e ele aproxima mais, é aí que é a ideia da ida e vinda, em que ele coloca que as Índias se ofereciam a esses brancos, a esses portugueses, numa ideia de conseguirem gerar filhos que tivessem melhores condições. Seria uma estratégia dessas indígenas para gerarem descendentes próximos desses colonizadores. É a argumentação dele. Então o fato é de que esses indivíduos cheios de luxúria, ou seja, sedentos por uniões carnais, vão se unir a essas indígenas, formando essas famílias, esses indivíduos que estão aqui pelo menos sem família. Se tinham família, estavam em Portugal, mas estão aqui sem família. E vão se unir essas indígenas, e às vezes mais de uma indígena, e vão formar famílias aqui na América. Famílias reconhecidas pela igreja ou não. Vão gerar filhos mestiços, né? Ou aquilo que ele chama de hibridização entre esses portugueses e essas indígenas. E essas famílias, um argumento que ele já apresentou de forma mais intensa no primeiro capítulo, foi essencial, vamos dizer em nossas palavras, para a colonização dar certo, né? Sem isso, no entender do Gilberto Freire, a colonização não teria sido possível. Com pouca gente vindo para cá, poucos homens vindo para cá, seria impossível colonizar um território tão grande. Então, para ele, isso ele afirma lá no final do primeiro capítulo, nós já discutimos isso no último vídeo, a miscigenação, ela esteve na base da formação do brasileiro, do Brasil, e sem ela a colonização não teria acontecido. Então ele coloca que esse comportamento de avidez sexual desses homens, ele se casou, ou ele serviu aos interesses ou às razões de quem? Do Estado português. Qual era a ideia do Estado português? Conquistar essas terras. O que era a conquista dessa terra? Ter a presença portuguesa espalhada pelo território. Como fazer isso se são poucos portugueses naquele pedacinho de terra, né, que a população diminuta, para ocupar ou para conquistar, porque ocupado já estava ocupado pelos indígenas, mas para se fazer a colonização portuguesa presente. Como? Pela miscigenação. Então, para o Gilberto Freire, essa dimensão física, sexual, ela se casou com o interesse desse Estado, da cúpula, da burocracia, da coroa, de colonizar a América, ou de como colonizar a América. Aí, com a formação dessas famílias, é que nós vamos abordar como, para o Gilberto Freire, os portugueses assimilaram essas experiências, esses costumes indígenas que ele fala que foram assimilados, né? Vamos lá. Para isso, eu vou ler mais um trechinho aqui. Abre aspas. A mulher gentia, que é a mulher indígena, gentio é um termo trazido do cristianismo, né? Antes os judeus chamavam os não-judeus de gentios, né? E essa expressão ela foi assimilada pelo cristianismo. O gentio é aquele que não é da fé cristã, né? Então os indígenas não eram cristãos, então eles são chamados de gentios. E ele mantém essa terminologia aqui, o Gilberto Freire. Então vamos lá. A mulher gentia, temos que considerá-la não só a base física da família brasileira, mas valioso elemento de cultura. Então, para o Gilberto Freire, a mulher indígena, ela não apenas foi a base física, ou seja, dos ventres dessas mulheres, ou nos ventres dessas mulheres, foram gerados esses primeiros
vamos chamar de maneira simplista e anacrônica, brasileiros, que são esses mestiços entre os portugueses e esses indígenas, ou essas indígenas. Então é isso que ele está chamando de base física. Vejam, eu não estou concordando com o Gilberto Freire aqui, eu estou explanando a argumentação dele, mas para ele também, essas mulheres foram o quê? Base ou elemento fundamental de cultura. Por quê? Para o Gilberto Freire, foi por meio dessas mulheres, né, que estão se unindo a esses portugueses, é que a herança cultural indígena será assimilada, como ele falou lá atrás, por esses portugueses. E que herança alimentar, ou desculpa, já entreguei que herança é, mas que herança cultural seria essa? Da alimentação. Então ele vai falar de... boa parte do livro ele se dedica à gastronomia, à alimentação, como nós já vimos no capítulo anterior. Então ele vai falar, vai descrever uma série de alimentos que o português, como é o que tem para comer, essa esposa, essa companheira indígena, é o que ela sabe fazer, então ele será inserido, assimilado a essa cultura indígena. Remédios caseiros, os chás, as ervas que os indígenas utilizavam como medicamento, como remédios, e são essas ervas que serão utilizadas para curar esses bebês, essas crianças, resultado dessa união entre os portugueses e essas indígenas, e os próprios portugueses, né? Os banhos de chá. Então ele vai descrever isso tudo, uma série de ervas que eram utilizadas. Então essa mulher indígena, o Gilberto Freire, ela foi esse canal, esse elo que permitiu a transmissão dessa herança cultural indígena ao português. Talvez a sobrevivência dessa herança cultural, ou parte dela, é que o Gilberto Freire entenda como essa reciprocidade, que nessas famílias mestiças essa cultura indígena ela sobreviveu. Mas há uma outra história, uma outra narrativa que mostra, no caso dos bandeirantes, né, os ataques deles aos indígenas, a escravidão indígena que aconteceu também, os indígenas sendo empurrados para o interior para a criação das plantações, da cana-de-açúcar e depois de outras atividades. Então essa assimilação ela não foi só cultural e também não foi só na formação de famílias, né? Perdão. E por que ele vai colocar tanta importância nessa figura da mulher, nessa assimilação da cultura indígena pelos portugueses? Por uma questão física mesmo, esses homens vão se unir a essas mulheres sexualmente, formando famílias mais ou menos estáveis. E essa convivência permitirá essa transmissão cultural, né, no entendimento dele. E os homens indígenas, a figura masculina das comunidades indígenas, eram aqueles que não se dedicavam a essa dinâmica cultural que o Gilberto Freire entende que foi transmitida, como a alimentação, os chás. Eles viviam em situações, nem na agricultura também. Eles eram aqueles que estavam na caça, na pesca, em outras atividades. Mas eles também foram importantes, segundo Gilberto Freire, para desbravar os sertões. Lembrando que sertão, para o colonizador, é tudo aquilo que não é colonizado, e também para defender a colônia de ataques europeus, de outros povos europeus, né, como franceses e outras invasões. Então, para o Gilberto Freire, o português aproveita essa força do homem indígena para proteger a colonização, tanto de invasões estrangeiros, ou de invasores estrangeiros, quanto de outros grupos indígenas. Os portugueses também usaram essa tática de alianças com grupos indígenas para resistirem a outros grupos indígenas mais resistentes, né? Então é uma leitura, para ele essa é a reciprocidade, a tal reciprocidade entre esses grupos, né? E nessa leitura dessa assimilação feita com essas mulheres, por essa união física, né, nós aí temos mais uma vez essas idas e vindas, né? Ao mesmo tempo que ele diz, em certos pontos, que as mulheres indígenas se entregavam
né, aos portugueses, né, usa termos como abrir as pernas e tal, ele vai fazer uma descrição interessante, longa, sobre uma série de padrões de comportamento sexual que os indígenas possuíam, meio que para dizer, olha, não é, o indígena ele não era um devasso na concepção europeia, o devasso era o português, né? O cheio de luxúria era o português. No meu entender, ele explica que essa intensidade da sexualidade no início da colonização se deu por esse português cheio de luxúria que chega, europeu, e por esse indígena diante desse novo, né? Só que ao mesmo tempo que ele faz isso, que ele coloca, ele vai explicar como que o comportamento, os comportamentos sexuais dos indígenas eram cheios de padrões ou de regulações, vamos chamar assim, de tradições. Ele, em certo ponto, ele vai dizer o seguinte desses grupos, né? Abre aspas, parece que os mais primitivos tinham até época para a união de machos com fêmeas. Nós sabemos que no mundo animal temos na época do acasalamento, da reprodução, os animais, passarinho, enfim, mamíferos, mudam o comportamento para terem o coito com uma finalidade de reprodução. Há uma descarga hormonal ali, tanto de machos de fêmeas, e acontece a união sexual para a reprodução. E o Gilberto Freire coloca que nesses grupos mais primitivos, grupos humanos mais primitivos, ele coloca que parece que isso também acontece, né? Ou seja, é uma leitura de animalização desses grupos humanos que ele entende enquanto mais primitivos. Não que nós não sejamos animais, mas uma comparação desses humanos enquanto animais irracionais, que na prática só fazem sexo para reprodução. E ele até coloca que o europeu ele é mais livre dessa ideia do sexo apenas para reprodução. Ele transa, ou ele transava naquele momento, por outras questões, pelo próprio interesse, pela própria vontade. Então, parece que na ânsia dele mostrar que o indígena ele não era um devasso, ele cai quase como um ato falho na animalização desses sujeitos, desses seres humanos, né? Enquanto com uma sexualidade muito ligada ao biológico, e não no sentido de explosões constantes de sexualidade, mas justamente de ter uma sexualidade ligada à reprodução, ligada à própria manutenção da espécie, digamos assim. Então, dá para perceber que, como no capítulo anterior, nesse capítulo, é um texto muito denso, denso no sentido de que ele tem muitas informações, muitas citações, muitos direcionamentos, que em muitos momentos soam, pelo menos, no mínimo, como contraditórios, né? Por isso que é interessante ler a obra, ler mais de uma vez, e por isso também que eu optei em não gravar um vídeo sobre toda a obra e nem um vídeo sobre todo o capítulo. Então nós temos aqui mais de 40 minutos falando sobre as 20 primeiras páginas do livro, e certamente a minha fala também tem uma série de contradições, de equívocos, né? Porque eu não sou um especialista em Gilberto Freire, eu sou um professor leitor de Gilberto Freire. Então, o ideal é que você leia a obra. Se você já leu e quiser apresentar aqui algum questionamento, fique à vontade, né? É interessante que faça, ou depois a gente converse também. E também, se você se interessar, eu posso mandar artigos, outros vídeos, outros escritos que discutem, que criticam ou elogiam também a obra de Gilberto Freire. Mas de qualquer forma, é uma obra que deve ser lida, deve ser interpretada, deve ser conhecida. Então fica aí o convite. Até agora, ninguém se manifestou com interesse de perguntas ou dúvidas ou críticas. Vou deixar mais um tempinho se alguém estiver interessado, enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma contestação também, né?
Então, se não há, espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você, espero que você tenha gostado. Fica o convite mais uma vez para ler Gilberto Freire e eu vou ficando por aqui. Obrigado por quem esteve presente virtualmente nessa aula e até a próxima. Grande abraço para vocês.